Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. Sei que você pode esquecer ou não ter anotado a nossa chave do Pix. A chave do Pix do nosso canal, a chave do Pix é evandoadventistas@gmail.com. Não esqueça, a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E, lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine alguém que acabou de sair de um hospital após uma cirurgia delicada. O médico diz: a cirurgia foi um sucesso. Agora, siga as instruções para a recuperação. Essa pessoa não faz fisioterapia para merecer a cirurgia. Ela faz porque a cirurgia já aconteceu. É exatamente essa lógica que Paulo apresenta no estudo de hoje. Não obedecemos para sermos salvos, obedecemos porque Deus já está operando em nós. Seja muito bem-vindo ao canal para que todos saibam. Eu sou o professor Alan Robson e seguimos juntos no estudo 5 da lição da Escola Sabatina. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos começar este estudo te agradecendo. Obrigado pela vida, pela tua graça, pela salvação que não merecemos, e pela oportunidade de abrir a Tua Palavra juntos nesse dia mais uma vez. Nós colocamos diante de Ti os pedidos deixados de oração que aparecem aqui nos comentários, Pai, e também aqueles que cada pessoa carrega em silêncio no coração. O Senhor conhece cada luta, cada dúvida, cada necessidade e cada decisão que precisa ser tomada. Enquanto estudamos este tema hoje,
Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender como cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Livra-nos tanto do orgulho espiritual quanto da acomodação e ensina-nos a viver uma fé obediente, humilde e real. Entregamos este estudo, esta semana e nossa vida em Tuas mãos, confiando que o Senhor continua operando em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos acompanhar a música de memorização do verso da semana. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14, 15. Domingo 25 de janeiro e o tema de hoje, desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Antes de avançarmos no estudo de hoje, o irmão Braulino pede que a gente explique a ilustração da semana. Muito bem, vale a pena parar um pouco e olhar com atenção para a imagem da lição, porque ela ensina muita coisa sem usar palavras. Vamos observar. No centro da imagem, nós vemos uma pessoa segurando uma lâmpada acesa. Dentro dessa lâmpada tem uma cruz. E isso não é um detalhe artístico, é teologia visual. A mensagem é clara. A luz não nasce do ser humano. A luz vem da cruz. Sem Cristo, a lâmpada pode até existir, mas não acende. Agora observe outro detalhe importante. Essa pessoa não está iluminando a si mesma. A luz está voltada para fora. Isso nos lembra que o cristão não brilha para autopromoção espiritual, mas para serviço e testemunho. Acima da cabeça tem uma coroa. E aqui é preciso cuidado para não errar o símbolo. Essa coroa, ela não representa poder humano, status ou superioridade moral. Ela aponta para identidade. Nós somos filhos do rei. Mas note, a coroa não é o foco da imagem. A luz é. E isso ensina algo muito importante. Autoridade espiritual sem humildade vira vaidade. E identidade em Cristo sem missão vira ego religioso. Ao redor nós vemos várias pessoas na escuridão, mas com pequenos pontos de luz no coração. E isso é fundamental. Elas não estão completamente apagadas. Existe ali sede, consciência, desejo, necessidade. A missão do cristão não é criar luz no outro, mas ajudar essa luz a despertar, apontando para Cristo. E repare em mais um detalhe, o cenário é noturno. A Bíblia nunca prometeu que o mundo ficaria mais claro para facilitar a nossa missão. Pelo contrário, quanto mais escura a noite, mais visível se torna a estrela. Essa imagem ela conversa diretamente com Filipenses 2,15. No meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Portanto, a pergunta que essa mensagem faz não é "você é importante?". A pergunta é mais desconfortável e mais bíblica. De quem vem a sua luz e para onde ela está apontando? Vamos à lição. Após apresentar Jesus como o exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses.
Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho e os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Paulo, irmãos, não começa corrigindo, ele começa reconhecendo. Isso é pedagogia pastoral. Os filipenses já obedeciam. O problema não era a falta de fé, mas o risco de relaxar na caminhada. Ou seja, obediência passada não garante fidelidade futura. Por isso, Paulo incentiva: continuem firmes. Depois de relatar a cruz como o caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Irmãos, Paulo nunca separa teologia de prática. A cruz não é apenas algo para ser crido, é algo para ser vivido. Cristo não é só Salvador, ele é modelo. E isso incomoda porque modelo exige mudança. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, para respondermos à primeira pergunta da semana. A palavra de Deus nos diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A pergunta é: o que Paulo quis dizer com esta frase, desenvolvam a sua salvação? E como você descreveria a relação entre fé e obras? O autor da lição comenta que Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs em Romanos e em outras cartas. Sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. Aqui, Paulo fecha a porta para dois erros comuns: o legalismo e a graça barata. Porque, irmãos, desenvolver a salvação não é produzi-la, é permitir que ela se manifeste na vida. A Bíblia não se contradiz. Quem lê tudo, entende. Agora, quem escolhe textos, se confunde. Temos uma outra pergunta para hoje. Vamos ler Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Aqui nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler também Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E também Efésios capítulo 2, versos 8 ao 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A pergunta é: o que Paulo ensina sobre salvação? O autor comenta que a salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. Paulo é claro: Deus salva, Deus capacita, Deus transforma. As boas obras não são a raiz da salvação, são o fruto. Se não há fruto, algo está errado na raiz. Ainda no penúltimo parágrafo, o autor comenta que o Espírito de Deus opera em nós
habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. Perceba, portanto, irmãos, que aqui está a cooperação divina-humana, porque Deus não nos trata como robôs espirituais. Ele fortalece a vontade, mas não a substitui. Resistir ao pecado ainda exige escolha. A diferença é que agora não estamos sozinhos. A lição fecha declarando que é dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior com temor e tremor, conforme está em Filipenses 2, verso 12. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre nossos esforços, muitas vezes imperfeitos, para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus e à consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Temor e tremor, meus irmãos, não é medo de errar, é consciência de com quem estamos lidando. Graça não elimina reverência, pelo contrário, aumenta. Temos uma pergunta para nossa reflexão para fechar a lição. Você já percebeu Cristo agindo na sua vida? Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa resiste ao que Deus realiza em nós? O que fazemos para vencer essa tendência? Vamos acompanhar a partir de agora os comentários de Ellen White. Enquanto Jesus, nosso intercessor, pleiteia por nós no céu, o Espírito Santo efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Todo o céu está interessado na salvação do ser humano. Então, que razão temos nós para duvidar de que o Senhor quer ajudar-nos e nos ajuda? Nós que ensinamos o povo, precisamos ter pessoalmente vital ligação com Deus. No Espírito e na Palavra, devemos ser para o povo como um manancial, porque Cristo é em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. A tristeza e o sofrimento podem provar nossa paciência e nossa fé, mas o brilho da presença do invisível está conosco e temos de esconder o próprio eu atrás de Jesus. Falem à igreja de maneira a incutir ânimo. Elevem-na a Deus em oração. Digam-lhes que, quando pecarem e sentirem que não podem orar, é então o momento de orar. Muitos julgam ter sido humilhados por seus fracassos e, em vez de vencer, foram derrotados pelo inimigo. A mundanidade, o egoísmo e a sensualidade os têm enfraquecido e pensam ser inútil buscar aproximar-se de Deus, mas esse pensamento é sugestão do inimigo. Talvez se encontrem envergonhados e profundamente humilhados, mas devem orar e crer. Ao confessarem os seus pecados, aquele que é fiel e justo lhes perdoará os pecados, purificando-os de toda a injustiça. Ainda que a mente vagueie na oração, não fiquem desalentados. Tragam-na de volta ao trono e não deixem o propiciatório até que alcancem a vitória. Vocês devem pensar que sua vitória será confirmada por forte emoção? Não, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor conhece seu desejo. Pela fé, mantenham-se perto dele e esperem receber o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é reger todos os nossos exercícios espirituais. O Pai nos deu o seu Filho para que, por meio dele, o Espírito Santo pudesse vir até nós e conduzir-nos ao Pai. Por esse meio divino, temos o espírito de intercessão pelo qual podemos pleitear com Deus como alguém pleiteia com seu amigo. E recebereis poder, 8 de dezembro. Cristo tornou a cada membro da família humana resistir à tentação. Todos os que querem viver vida santa podem vencer como ele venceu.
para nos apropriarmos da graça de Deus, devemos fazer a nossa parte. O Senhor não se propõe a realizar por nós o querer ou o efetuar. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o realizar, mas nunca em substituição de nosso esforço. Nossa alma tem de ser despertada para cooperar. O Espírito Santo trabalha em nós para que possamos operar nossa salvação. Qualidades mentais refinadas e um elevado padrão de caráter moral não são consequências do acaso. Deus dá oportunidades. O sucesso depende de como as aproveitamos. As portas abertas pela providência devem ser logo percebidas e diligentemente aproveitadas. Muitas pessoas poderiam se tornar poderosas se, assim como Daniel, dependessem de Deus para receber graça a fim de ser vitoriosas e força e eficiência para realizar seu trabalho. Irmãos queridos, a grande verdade do estudo de hoje é simples e libertadora. Deus opera em nós e nós cooperamos com Ele. Nem orgulho espiritual, nem passividade religiosa. Se Cristo está agindo, a vida muda. E essa mudança, vivida com reverência, faz com que brilhemos como estrelas em meio à noite. Amanhã seguimos juntos no estudo de segunda-feira, Luz em um Mundo Escuro. Eu te aguardo. Que Deus te dê um domingo abençoado. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2:14.